Salve, rapaziada, beleza? Eu já tava para fazer esse vídeo aqui para vocês, ele veio a calhar agora, então eu vou comentar sobre esse assunto, porque o rapaz aqui ele deixou um comentário no vídeo que me fez novamente pensar sobre isso. Eu não sei se esse vídeo vai ser um shorts ou se eu vou fazer como um tema específico e vou subir como assunto primário aqui e principal no canal, beleza? Eu vou decidir dependendo do tamanho que ele ficar e do que eu conseguir acrescentar aqui de argumentos, beleza? Então, deixa eu falar mais perto aqui. O cara ele falou o seguinte, ele falou assim, ele falou várias coisas aqui e tal, e o que ele disse, bom, vamos lá, beleza. Ele falou sobre a questão do microquimerismo, que ele quer pesquisar porque é algo que ele não vê ser tão falado assim. Eu tenho noção mais ou menos do que se trata, beleza? E o meu ponto de vista, rapaziada, não é sobre a validade ou invalidade do microquimerismo. O meu ponto de vista é do tipo, o que vai mudar, entendeu? Se ele for válido ou se ele for inválido. Eu não vejo que isso trará mudanças relevantes sociais. Tá? Então eu não vejo algo que possa acrescentar muito na nossa vida a validade ou invalidade do microquimerismo. Por isso que é um assunto que eu não abordo aqui. Não no sentido de se eu concordo, se eu não concordo, se é verdade ou se não é. Se for verdade ou se não for, tipo, beleza, o que vai mudar tanto assim no meu dia a dia? Por isso que eu não acho ele tão relevante para ser comentado, eu não comento, tá? Porque ele apontou aqui. Aí ele diz assim, ó, não há nada que correlacione a causa de quanto mais parceiros uma mulher tem, menos elas são capazes de amar. Existem alguns estudos que dizem que é mais difícil estabelecer vínculo emocional, generalizando numa perspectiva macro, com mulheres que tiveram vários parceiros, né? Definitivamente a coisa mais comum de acontecer é que justamente pela régua do homem, teve até um cara que era um estudioso que ele falou sobre isso, eu esqueci o nome dele, eu vi isso num corte de uma moça, acho que no canal do Bruno, ela comentando sobre, ou no canal do Bruno ou do Bruce, que ela fala sobre, a gente já comentou muito isso aqui, né? No sentido de que assim, pelo homem ter uma régua sexual menos criteriosa, essa mulher vai conseguir relação sexual casual com homens de um patamar mais elevado do que ela conseguiria para relacionamento. Porque para namorar, a régua do homem é mais estreita. Então pode acontecer dessa mulher ter um padrão de exigência, né, mais exigente, mais alto, justamente por conseguir se relacionar com caras sexualmente melhores do que ela conseguiria num relacionamento amoroso de longo prazo. Esse é o principal componente pelo qual isso pode atrapalhar a conexão emocional que ela vai ter. Né, para relacionamento, ela vai conseguir um cara, tipo, sei lá, nota 6, vamos usar números só para ficar mais claro, tá? Nota 6 e casual ela consegue 8. Vai ser difícil ela se contentar com um cara nota 6, se no passado ela já conseguiu caras nota 8 anteriormente. Tá? Isso é um fato que acontece com o homem também, beleza? Tá, então outra coisa também que eu quero comentar, que eu não disse justamente sobre a capacidade dela amar no comentário do vídeo que eu fiz. O que eu quis dizer, cara, sobre a questão da mulher ser mais sexualmente livre, não necessariamente o número de parceiros, é que o número de parceiros está muito associado à liberdade sexual. Em que sentido de liberdade sexual, rapaziada? Justamente no apetite sexual que essa mulher tem, tá? E muitas vezes na vontade que ela tem de variar ali de parceiros, sacou? Por quê? Porque há uma probabilidade maior de que ela não vai se contentar só com você, digamos assim, ou com uma monogamia mais tradicional. Justamente também, às vezes, pelo estilo de vida que é mais compatível com uma mulher que é mais livre sexualmente. Uma mulher que é mais livre sexualmente, né, o estilo de vida que ela vai ter é mais emocionante do que uma monogamia. Sacou? O que eu quero dizer, cara, é que nesse caso específico, maior será a probabilidade de que ela não vai permanecer contigo e de que ela vai quebrar o seu coraçãozinho, porque ela é muito livre sexualmente. Talvez ela volte a querer experimentar, sinta falta, algo do tipo. Sacou? A analogia que eu fiz no Redcast foi a questão da empresa. Uma empresa, quando vai contratar um funcionário, ela gosta de um funcionário, ela prefere que tenha referência. Né? Não é incomum isso acontecer, porque é um investimento alto que a empresa vai fazer e ela não quer um funcionário para ficar por pouco tempo. Né? Ela, de preferência, ela vai querer ela vai treinar o funcionário, né? Entre outras coisas. Então ela vai querer um funcionário que permaneça durante um longo período de tempo. Né? Mesma coisa, exemplo de relacionamento, funciona desse jeito também. De longo prazo. A monogamia, no caso, né? A monogamia ela é muito caracterizada por longo prazo, normalmente, família, né? Uma parada mais estável, sacou? Mais duradoura. Então, nesse caso, um funcionário ali, né? Um candidato que tiver vários registros na carteira diferentes, em todas essas empresas que ele trabalhou, ele ficou pouco tempo. A empresa vai se sentir desinteressada em querer contratar esse funcionário para uma função
mais permanente, que é tipo a monogamia tradicional. Se for para freelancer, tá ligado? Que é o que eu falei de, por exemplo, relação casual. Se for freelancer, se for para fazer um bico, a empresa não vai se importar tanto porque não é uma característica necessária, sacou? Mas se agora esse cara aparentemente tem um comportamento que ele trampa numa empresa, fica um pouco tempo e sai, trampa em outra empresa, fica um pouco tempo e sai, sacou? Uma empresa que está interessada em algo mais consolidado, mais permanente, ela vai ficar com o pé atrás em contratar esse cara. Ela vai falar, cara, esse cara em todas as empresas que ele trabalhou, ele não passou de 6 meses. E eu preciso de alguém aqui pelo investimento que eu vou fazer, treinamento, etc., que fique no mínimo de 1 a 2 anos. Ela não vai querer contratar esse cara. Entendeu? Essa é a analogia que eu faço, e é isso que eu quero dizer sobre a questão das mulheres serem sexualmente mais livres. Não no sentido de que existem argumentos, né, que são justificáveis e são coerentes sobre isso atrapalhar a conexão emocional. O principal, na minha opinião, foi esse que eu trouxe para vocês agora, na questão do cara de melhor patamar para a relação casual, tá? Mas independente disso, sacou? O que eu quero dizer, cara, não é nem na questão financeira, de separação, entre outras coisas também, mas principalmente, cara, no fato dela quebrar o seu coraçãozinho, de você se apaixonar e amar uma mulher que não é mulher de um cara só, que não é do perfil que curte, sacou? Trabalhar numa empresa por muito tempo. Ela gosta de trabalhar em várias empresas diferentes, seja porque ela faz de propósito, ou seja porque é incompatível com a natureza dela, que ela não aguenta trabalhar no mesmo lugar por mais de 2 meses, 3 meses, por exemplo. Sacou? Não vai dar muito certo, cara, você se apaixonar por uma mulher que normalmente ela não para 2, 3 meses com um cara que ela tá saindo. Você vai se apaixonar por ela vai embora, simples assim, vai ficar com outro. Sacou? E é o que eu digo, mas ela pode ter mudado. Eu concordo. Só que a análise que eu prefiro fazer é do comportamento, não da palavra. Sacou? Por quê? Porque existe um risco. E eu acho melhor trabalhar com probabilidade do que com possibilidade. Existe a possibilidade de, nesse caso, ela estabelecer uma conexão emocional profunda contigo e dessa vez ela permanecer no emprego? Sim, mas de acordo com o histórico, qual que é a probabilidade? Eu prefiro analisar as coisas por uma probabilidade. Se pelo histórico dela, ela não permaneceu durante muito tempo na maioria das empresas que ela trabalhou, é provável que nesse novo emprego ela também não vai. E eu prefiro analisar comportamento do que a palavra da pessoa, que é o que a empresa faz. Independente de você dar sua palavra para a empresa, o que ela vai levar em consideração? Vai levar em consideração o seu histórico de trabalho e as referências que você tem de outros lugares que você trabalhou. Eu vejo as coisas pela mesma perspectiva. Sacou, rapaziada? É isso que eu quero dizer. É o que eu tô falando. A monogamia tradicional, duradoura e etc., esse emprego fixo é incompatível com mulheres que são mais sexualmente livres, que são mais aventureiras, que gostam de variar. Não estou julgando elas por fazerem isso, estou dizendo que é algo incompatível com a natureza delas. E é algo também que não vai dar muito certo se você acabar se envolvendo emocionalmente de maneira profunda com ela e você acabar se apaixonando e falando pra ela que te ama essas coisas, que ama ela e essas coisas. Porque se ela for embora, se ela enjoar, se ela quiser te trocar, se ela tiver com saudade de ficar com caras diferentes como ela gostava no passado, é você que vai se dar mal. Você vai ficar sozinho chupando o dedo e ela vai voltar para a vida que ela tinha antes, que é mais relacionada à natureza dela como mulher. É isso que eu quero dizer. E agora sobre a questão de número de parceiros, tá? Sobre o número de parceiros é o que eu digo, cara. Para mim o mais relevante é o como do que o quanto. Esse negócio de quanto é um negócio muito subjetivo. Quantos parceiros, sacou? Para mim depende, cara. Depende muito do quanto. Às vezes, do como. Às vezes o quanto pode se tornar um como. No caso da Anitta, por exemplo, 1000 homens, sacou? Pelo menos ela disse, acho que ela comentou que já transou com mais de 1000 homens. Cara, eu vou me apaixonar por uma mulher que já transou com 1000 homens? Provavelmente eu vou ser o 1001º. E aí eu vou ser o 1001º, me apaixono por ela e aí ela vai pro 1002º. E eu fico lá sofrendo, apaixonado por ela? Eu acho que é meio burrice, tá ligado? É uma questão de lógica. Não é questão de julgar a mulher porque ela transou com 1000 homens. É uma questão de preservar a minha saúde emocional e psicológica. Entendeu? É assim que eu vejo. Sacou? E como eu disse, muitas vezes, por exemplo, o caso que eu expliquei aqui nesse caso, né? Às vezes a mulher teve 3 parceiros, por exemplo. Você vai falar, 3? Para muitos não é muito. Para alguns é muito, mas para muitos não é muito. Ela teve 3 parceiros. Mas ela traiu os 3. Se ligou? Aí é complicado. Entende o que eu quero dizer? É um indicativo que provavelmente, é o que eu estou dizendo, é possível que ela não traia você? É possível. Mas o que é mais provável? É mais provável que você vai ser traído também. Se ela traiu 3, por que ela não vai trair o 4º? Então essa é a análise que eu trago dos assuntos no meu canal.
você pode ver com outros olhos, tal. É o que eu digo, rapaziada. As mulheres, elas fazem uma análise mais emocional das coisas. Eu faço uma análise mais lógica das coisas, entendeu? Muitas vezes elas vão aqui criticar isso e dizer coisas no sentido de amor, emoção, quando ama é diferente, quando gosta não sei o que lá, e etc, e tudo mais, é insegurança, tal. Então, assim, eu não gosto de ver as coisas por um viés emocional, porque emoções são imprevisíveis, cara. Sacou? E imprevisibilidade não é compatível com monogamia. É justamente o oposto. Monogamia é uma relação estável e duradoura, não imprevisível e de curto prazo, que pode acabar a qualquer momento. Então eu prefiro ver as coisas por uma perspectiva mais lógica, fundamentada na probabilidade. Então, só para concluir o que o cara comentou aqui, né, dessa história de que a mulher ter mais parceiros é menos capaz de amar. Eu não estou dizendo que ela é menos capaz, ou nesse caso, ela é menos capaz de se envolver emocionalmente, tá? Existem argumentos sobre isso, mas eu não estou analisando pela perspectiva de se ela é menos capaz ou não de se envolver emocionalmente, sacou? Ela pode ser capaz de se envolver emocionalmente profundamente. Eu não duvido que a Sabrina, por exemplo, não se envolveu emocionalmente com o cara lá. É óbvio que ela se envolveu emocionalmente com ele, senão não teria casado. Senão não teria tido um filho. Filha, não sei que ela teve com ele. É óbvio que ela se envolveu. Mas eu tô dizendo que mesmo assim, se a mulher for um espírito sexual muito livre, que curte muito diversificar, ficar com outros homens, pode acontecer dela acabar enjoando de você, ou querer experimentar outros caras de novo, como foi no passado. Sacou? E o que eu quero dizer, rapaziada, que assim, o que eu tô dizendo sobre isso não se trata justamente pelo fato de ela ter ficado com vários caras, sacou? Não é, vocês têm que entender, cara, que o ficar com vários caras não vem antes. O ficar com vários caras vem depois, é consequência, não é motivo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa é a análise que às vezes eu acho que fica meio confusa pra galera. O que eu falo sobre a quantidade não é que a quantidade gera o comportamento gera a quantidade, entendeu? É isso que eu quero dizer, a natureza. O motivo muitas vezes pelo qual essa mulher ficou com vários homens é justamente porque talvez ela seja um espírito sexual muito livre, que gosta muito de diversificar. Então o que eu estou dizendo é que é algo inerente à natureza dela, sacou? É algo inerente à natureza dela. Então o problema não é que por ela ter ficado com vários parceiros ela vai ser incapaz de amar ou vai dar problema. Não. É que pela natureza dela, por ela ter essa natureza de querer se relacionar com vários caras, de querer diversificar, de não se contentar com um homem só, de não ser uma mulher de um homem só, eu não tô julgando. É da natureza dela, que eu falei, não tem o que você falar, natureza é moral, rapaziada. Se ela for esse perfil, que é do nível 1 ou 2, como eu expliquei pra vocês, o que você não tem o que fazer, mano? É da natureza, é o que eu disse, mesma coisa que você brigar com um cachorro pra parar de latir, ele não vai. Se ele quiser latir, ele vai latir, o que você vai fazer? Sacou? Então, se for da natureza dela, a consequência é que por isso ela vai querer diversificar e, consequentemente, talvez ela possa ficar com vários homens. Então, o problema não é ficar com vários homens. O problema é que o ficar com vários homens sinaliza uma natureza que ela possa ter, né, que indique que talvez um cara só não seja o suficiente para ela. É isso que eu quero dizer, tá? Por causa da natureza que ela tem como mulher, especificamente como indivíduo nesse caso. Fez sentido? Um abraço.